duas potências com armas nucleares estão em confronto. Como predadores procurando presas vulneráveis, cada lado avalia o outro buscando sinais de fraqueza. Com a vida de milhões, se não bilhões em jogo, não há espaço para erros. À medida que a tensão aumenta, só há uma maneira de resolver essa crise. Competição de dança. Então aqui está um pouco de história. Esta é a fronteira entre Paquistão e Índia. Para ser mais preciso, é a fronteira localizada entre a cidade paquistanesa de Wagah e a vila indiana de Atari. Em 1947, a Índia, até então governada pelo Império Britânico, conquistou sua independência. A terra foi então dividida entre a região predominantemente hindu da Índia e as áreas predominantemente muçulmanas do Paquistão Ocidental, agora apenas Paquistão e Paquistão Oriental, atualmente Bangladesh. É muito mais complicado do que isso, mas essa é a ideia básica. A partição da Índia causou problemas quase imediatos, pois dezenas de milhões de refugiados fugiram para um país ou outro, o que levou ao surgimento de violência carregada de etnia. Houve também disputas sobre o controle de certas áreas, como a Caxemira, que continuam até hoje. Desde então, Paquistão e Índia entraram em guerra várias vezes e lutaram em inúmeros conflitos de fronteira. Complicando ainda mais, ambas as nações possuem armas nucleares, tornando o impasse capaz de causar uma destruição sem precedentes. Como esperado, a fronteira entre os dois países é fonte de tensão e orgulho nacional. A travessia da fronteira em Atari-Wagah foi estabelecida em 1947. Ela fica ao longo da Grand Trunk Road, uma antiga estrada que se estende de Cabul, Afeganistão, através do Punjab até o vale do rio Ganges, e tem sido usada de uma forma ou de outra desde a época de Alexandre o Grande. Inicialmente, a travessia era improvisada, com alguns tambores e um monte de pedras pintadas de branco para marcar a fronteira, e guaritas foram rapidamente erguidas. Cada caixa foi pintada nas cores nacionais, com um mastro de bandeira erguido de cada lado da travessia. Por pouco mais de uma década, era um simples posto de controle de fronteira entre a Índia e o Paquistão. Em 1959 tudo mudou, começando com uma retirada. Retirada neste contexto, pelo menos, não significa fugir. É o termo usado quando a bandeira nacional é abaixada no fim do dia. Muitos militares ao redor do mundo fazem isso, envolvendo uma cerimônia simples, como ficar em posição de sentido e saudar, com toques de corneta, música ou alguma outra observância básica e direta. Em 1959, os guardas de fronteira indianos e paquistaneses começaram a observar a retirada no final do dia. Devido à rivalidade entre as duas nações, isso se transformou em um ritual complexo, centrado no orgulho nacional, precisão militar e mais do que um pouco de teatralidade. Em vez de simplesmente baixar suas bandeiras, talvez tocar um chamado de corneta ou algo do tipo, os soldados de ambos os lados aproveitam a oportunidade para se envolver em pavoneamento nacionalista, para mostrar que são um pouco melhores do que a pessoa do outro lado da fronteira. Tornou-se um ponto de orgulho para ambas as nações, com milhares de civis assistindo e torcendo pelo seu lado, como se fosse um evento esportivo, em vez de uma exibição militar entre guardas armados de rivais nucleares. Um pouco antes do pôr do sol, as multidões de ambos os lados são levadas a um frenesi de aplausos, com o lado paquistanês gritando slogans como Pakistan Zindabad ou Viva o Paquistão, enquanto seus equivalentes indianos tentam abafá-los com seus próprios cânticos de Bharat Mata Ki Jai, vitória para a Mãe Índia. Ser superado pelos seus rivais é impensável, então os cânticos estrondosos continuam até que a cerimônia real comece. Os soldados necessários para abaixar as bandeiras poderiam simplesmente caminhar ou marchar até os mastros, abaixá-las e encerrar o dia. Mas isso permitiria que o outro lado se exibisse mais, o que não pode ser permitido. Em vez disso, os rangers paquistaneses de preto e os membros da Força de Segurança de Fronteira Indiana vestidos de caqui saem de seus quartéis, com seus bigodes encerados e impecavelmente arrumados. Botas polidas até brilharem como espelho, uniformes impecáveis cobertos de medalhas, faixas, dragonas e, destacadamente, turbantes coloridos com grandes cristas em leque nas cabeças. Eles marcham com passos exagerados, balançando os braços muito mais do que o necessário e batendo os pés no chão com tanta força que podem ser ouvidos acima do som das multidões que comemoram. O destaque da cerimônia são as elevações de perna. Ambos os lados avançam, viram ou param, balançando a perna acima da cabeça antes de instalá-la de volta, certificando-se de que a levantaram um pouco mais alto, um pouco mais nítido, um pouco mais preciso do que o cara do outro lado. Os soldados de passo alto abrem os portões nos mastros de bandeira, com um soldado de cada lado segurando a corda, preparando-se para abaixar a bandeira com movimentos estilizados e exagerados, enquanto outros soldados pisam forte,
viram e gesticulam para seus homólogos do outro país. Em alguns momentos, envolvendo-se no que só pode ser descrito como uma disputa de poses, levantando as mãos para o ar como se desafiassem seus rivais a fazer algo. As bandeiras são então abaixadas, lenta e deliberadamente. Nenhum dos lados quer que sua bandeira desça primeiro, então eles se olham fixamente enquanto o crescente verde e branco e a roda giratória verde, branca e laranja se aproximam do chão. Após abaixadas, as bandeiras são dobradas e guardadas até o hasteamento no dia seguinte. 2 soldados seniores de cada lado então marcham até o portão que separa as nações e trocam um aperto de mão como sinal de paz e amizade. Os homens raramente parecem estar interessados em paz e amizade, e o gesto termina num piscar de olhos e ambos se viram com o rosto impassível. O portão é fechado, encerrando abruptamente a retirada. Isso se repete diariamente ao pôr do sol. Esta é uma explicação básica do que acontece. O ritual inteiro pode durar até 45 minutos, com ambos os lados marchando, cantando, girando, posando, levantando a perna, gritando, gesticulando, tocando corneta e se exibindo para a torcida entusiasmada. Michael Palin, do Monty Python, descreveu isso como chauvinismo em seu acampamento mais extremo. Há outras cerimônias para marcar a retirada na fronteira Índia-Paquistão, mas nenhuma é tão famosa ou exagerada quanto o espetáculo em Atariwaga. A percepção geral dessa tradição é mista. Para os envolvidos é um ponto de orgulho, cada lado ansioso para mostrar sua proeza. Cidadãos de ambos os países tratam o evento como um festival esportivo, torcendo com entusiasmo pelos participantes. Cada passo ou gesto nítido é recebido com uma reação da plateia, como se um ponto fosse marcado em uma partida esportiva. Muitos acreditam que a cerimônia de retirada é uma tradição inofensiva e que é melhor para as duas nações rivais terem uma espécie de competição de dança todas as noites, em vez de abrir fogo uma contra a outra. Embora muitos acreditem que o processo seja uma diversão inofensiva, há outros que acreditam que o ritual contribui para um nacionalismo intenso, o que é difícil de negar com base nas multidões entusiasmadas que se reúnem todas as vezes. Eles acreditam que a cerimônia apenas reforça a divisão entre os dois países, o que apenas aprofunda a rivalidade e torna a paz ainda mais difícil de ser alcançada. Até os participantes acham que as coisas podem ter ido longe demais. Em 2010, foi acordado por ambos os lados que alguns dos gestos mais agressivos, como cerrar o punho com o polegar levantado, seriam removidos. Apesar de geralmente pacífico, nem sempre é assim. Em 2014, um homem-bomba atingiu o posto de controle logo após o término da cerimônia, matando 60 e ferindo 110 do lado paquistanês. Não houve baixas relatadas do lado indiano. Em maio de 2025, a cerimônia de travessia de fronteira terminou devido ao aumento das tensões entre Paquistão e Índia. Após um ataque terrorista na Índia que resultou em represálias militares indianas, ele recomeçou, mas em uma escala muito mais moderada. A situação geopolítica estava muito tensa para a atmosfera carnavalesca que normalmente acontece. Mesmo com esses eventos, não há dúvida de que a cerimônia de travessia de fronteira mais extravagante e exagerada do mundo continuará enquanto a Índia e o Paquistão compartilharem uma fronteira.